Bom dia, 27 de novembro hoje. Espero que você esteja bem e que sua família também. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de aflições e batalhas hoje. Eu quero fazer uma introdução no Novo Testamento, no livro de Tiago. Tiago 5:13 diz assim: Está aflito alguém entre vós? Ore. Então a aflição é algo que é previsto na Bíblia, tá? Se você está aflito por algum motivo hoje, bem-vindo ao mundo real, né? Todos nós temos, né? Outra passagem do Novo Testamento, Pedro, nosso Pedrão, conhecido como São Pedro pela maioria. 1 Pedro 5:8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ótimo, falamos sobre isso ontem, né? Das potestades e principados que andam no ar, que a gente não pode ver. Aí diz assim, 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, quando você ouvir o seu coach falando lá que não pode andar aflito, que você não pode tomar um remedinho, um anti-ansiolítico, alguma coisa assim, você resista firme a ele na fé, porque seus irmãos no mundo, Pedro falou que sofrem aflições, e se Tiago falou que quando estiver aflita para orar, então isso nos coloca entre os humanos normais. Lógico que o anti-ansiolítico, né, não pode preceder a oração, né? Se tomar só o anti-ansiolítico e não orar, mas tem que orar. Tem que orar e, se precisar, toma um calmantinho. Vamos lá para o Salmo 20. Diz assim Davi: O Senhor te ouça no dia da angústia. Opa! O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite teus holocaustos. Conceda-te conforme teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Amém? Gente, é muito legal a gente ter essa noção assim, de que as coisas não são fáceis para ninguém. Nem para mim, nem para vocês, nem para ninguém. Então, Pedrão fala ali que as mesmas aflições acometem as pessoas do mundo inteiro. Os irmãos, hein? Ele não está falando nem dos que são de fora, ele está falando dos irmãos. Aí vem o Tiago e fala lá assim: tá alguém aflito? Ore, né? Ore. E Davi clama a Deus para salvá-lo. Tá, muito bem. Ele fala assim: Senhor Deus, no dia da angústia. Angústia. Então quem precisa ser salvo, gente? Quem está em dificuldade, quem está em batalha, quem está em guerra. Se hoje você está bem aí, está tranquilo, ótimo. Glória a Deus por isso. Vigie, ore e louve muito mais. Porque é na folga que as coisas ficam mais perigosas, né? Porque daí você não está enxergando o que estão te preparando ali na frente. E eu sempre falava pro pessoal das minhas células assim, que é como se o inimigo ficasse numa moitinha escondida ali na frente para te apedrejar. E você olha assim e tal, tá andando tranquilo pelo caminho, né? E assim, relaxado, e é a hora que ele sabe que dá para te apedrejar. Infelizmente, o nosso inimigo não descansa, ele não tem sono, não tem fome, e nós não podemos vê-lo. Então ele pode andar por aí o dia inteiro, e se a gente não estiver vigiando sempre, ele pode entrar bem na hora da nossa fraqueza, tipo uma infecção assim. Quando o sistema imunológico está baixo, ela aproveita para atacar, né?
Mas é o que? É o que temos. Tá? Não adianta ter medo disso, não adianta chorar ou querer fugir, se esconder embaixo da cama, porque as coisas são assim. Voltamos a Davi, né? Davi orando aqui. Ele fala várias coisas. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus arvoaremos pendões. Ótimo, né? E pede, satisfaça, Senhor, todas as tuas petições. Sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora à sua destra, né? E ele declara, essa confissão que é muito legal. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Isso é legal. Isso é bacana. Porque quando a gente crê, a gente é que nem a mulher do piolho, né? Fala aí, piolho, agora tá com a boca fechada. E ela fazia assim com o dedo. Nós temos que ser assim. Embora o inimigo nos ataque de todas as formas, embora as pessoas ataquem, nós temos que estar sempre declarando o nome do Senhor. Parece a mulher do piolho. Tá? As coisas estão lá e nós estamos aí. Porque uma hora vai dar certo, gente. Veja aqui, ó, no fim, no 8, uns encurvam se caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Tudo bem, nos levantamos e estamos em pé, é isso que a gente tem que fazer. Levante-se e esteja em pé. Mas quem tem que levantar e estar em pé é quem caiu. Tá? Então, o que forja o teu caráter, o meu caráter, o que aumenta a minha fé e a tua fé, não é o número de quedas que nós temos na vida, mas o número de vezes que nós nos levantamos. Porque a cada vez que você cai e levanta, fica mais cascudo e a tua fé aumenta, e aumenta, e aumenta. Lembra aquela palavra que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? Se você cai hoje, você sabe que uma vez você já caiu assim, e que Deus te levantou, e que Ele te salvou. Por isso que eu falo tanto aquela questão de fazer altares, né? Como Abraão fez um altar lá, para lembrar e para os filhos lembrarem o que tinha acontecido. É para o pessoal não esquecer do que Deus fez. Por quê? Porque quando você não enfrenta a dificuldade, a primeira vez que ela vem, dá a impressão que é a morte. Mas quando você enfrenta aquela dificuldade várias vezes e se levanta, quando ela vem novamente e ela virá, você já está cascudo. E ainda que você caia, você levanta, sabe que Deus vai ajudar e você vai para frente. Você não desiste. E assim que tem que ser, porque nessa nossa curta passagem de plateia dos 70, 80 anos, nós temos muita dificuldade. Eu falo para você, tem muita coisa boa. Todos os dias eu falo de coisas boas, né? Mas tem muita dificuldade, gente. Nossa. A gente enfrenta a dificuldade oriunda do nosso coração, que é ruim, dos nossos erros, das nossas falhas, né? Às vezes a gente falha, assim, depois você diz, meu Deus, como é que eu fui tão estulto a esse ponto, né? E outras vezes nós temos dificuldade por causa do governo, temos dificuldade por causa das pessoas, temos dificuldade por causa de parentes, de irmãos, de igreja, temos dificuldade por causa do diabo que fica rodando. Então, nós temos dificuldades assim inúmeras durante a vida inteira. Por isso que eu falo assim, quando o dia está legal, tenta esticar o dia. Quando a fase é boa, tenta esticar a fase, aproveitar o máximo que der. Como diz lá em latim, carpe diem, né? Curta o dia. Mas no tempo da dificuldade, não se esqueça que é o Senhor que te levanta, é o Senhor que me levanta. E cada vez que a gente cai para Deus, isso é diferente do que para nós. Assim como a criança. Você vê o bebezinho lá de alguns meses que tenta se levantar, troca alguns passinhos e cai, e sentado no chão, ele chora desesperado, porque para ele aquilo é uma derrota. Mas você ri, você vai lá, consola, ele ri, porque você sabe que aquilo é só uma parte do processo, que logo ele vai estar andando certinho. E assim somos nós. Cada vez que a gente cai, para nós a gente fica angustiado, fica aflito, como todos os irmãos do mundo. Mas para Deus ele olha e diz assim, vamos filho, levante, eu te levanto, eu te ajudo, eu te esforço. Então, a palavra de hoje para você é assim, se você cair, levante, levante, não fique caído, levante, porque o Senhor que te levanta hoje, é o Senhor que já te levantou até aqui, que já te levantou as outras vezes que você caiu, e que vai te levantar quantas vezes você cair na vida. E a queda não é uma derrota, a queda como pro bebê é só uma etapa do processo. Deus te abençoe muito.